Meus irmãos, a motivação do Salmo de número 3, então, ela já é dita, já é conhecida dos irmãos, todo o cenário drástico e familiar da casa do rei Davi, por consequência do seu próprio pecado. E nós vimos aqui o que o rei Davi sofreu por causa do seu pecado, o que ele trouxe para dentro da sua casa, a maldição que se acrescentou dentro do seu lar por causa do pecado. E eu já venho dizendo aos irmãos, essa é a 4ª semana, que não vale a pena trazer pecado para dentro de casa. Não aceite pecado dentro da sua casa. Vou começar hoje dizendo isso. Não aceite pecado dentro da sua casa. Repreenda o pecado de dentro do seu lar. E quando ele bater a porta do seu coração, nem que seja necessário você dar um grito, mas você dá um grito e tira ele de dentro da sua casa, porque as consequências podem ser devastadoras. No caso do rei Davi, nós já estamos falando acerca do seu próprio filho, não é? Houve assassinato entre os filhos, houve estupro entre os filhos, e houve um levante dos filhos contra o próprio pai por causa do pecado. Você imagina que o rei Davi, irmãos, emocionalmente, ele estava arrasado no Salmo de número 3. Por que ele estava arrasado? Porque o próprio filho andava mentindo, inventando história contra ele e colocando todas as pessoas que deveriam ser leais ao rei Davi contra ele, vindo contra ele agora. Você imagina que o rei precisa sair do palácio, vai para o deserto, mora dentro de uma tenda, humilhado, escondido, não é? Com a iminência de um assassinato contra a própria vida, mas ali ele se arrepende e ele clama a Deus. Ele reconhece o seu pecado e ele, não é, clama ao Deus do céu. E eu disse aos irmãos que agora o rei Davi não é mais movido pelo medo, ele é movido pela sua fé em Deus. E a fé do rei Davi é uma coisa tão impressionante que eu disse aos irmãos que ele foi capaz de dormir e acordar restaurado em Cristo, não é? Por conta da sua fé em Deus. Agora, irmãos, para eu terminar essa história, os 2 últimos versos do Salmo de número 3, você vê que o rei Davi não só ele, não é restaurado, como também ele tem as suas forças renovadas. Ele agora tem forças para se levantar contra os próprios inimigos. Mas no verso 7, no verso 8, o rei Davi termina o Salmo de número 3 com uma oração ousada, com uma oração onde ele faz uma declaração solene, não é? E uma súplica a Deus que nos deixa algumas lições especiais. Por exemplo, no verso de número 7, e aí você mantém a sua Bíblia aberta, você vai ver que ele começa com a palavra levanta-te. Você vai ver que nesse levanta-te, a gente observa que depois de todo o contexto que foi falado sobre o Salmo de número 3, agora o salmista, ele declara uma súplica por libertação. Ele sabe que se Deus se levantasse, alguma coisa iria acontecer. E ele diz: levanta-te, Senhor. Você vai observar que o clamor dele é por Deus. Levanta-te, Senhor. Porque agora ele tinha por consciência de fé, de que se Deus se levantasse, o que seria dos seus inimigos? Se Deus se levantasse, quem pode se levantar contra Deus? Você vai observar algumas lições interessantes para a gente aqui. Irmãos, aplicando já a nossa vida, eu já falei numa dessas terça-feira aí, mas eu quero complementar o que eu falei, que algumas pessoas se aprisionam a alguns tabus. Por exemplo, não são poucas as pessoas que entram em contato comigo para dizer: pastor, eu tenho uma maldição na minha família e está difícil se libertar dessa maldição. E todo mundo que vem depois daquele período sofre aquela maldição. Irmãos amados, nós somos crentes. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. As coisas velhas passaram. Se aceitamos Jesus,
tudo se fez novo. Eu estou dizendo isso porque você observa, o rei Davi, ele pecou, ele sofreu as consequências do pecado, mas ele se arrependeu de verdade. Significa que, se nós nos arrependermos de verdade, de todo o nosso coração, Deus vai mudar o quadro. Deus muda o quadro. O quadro era um quadro lamentável. Você vê o pai no deserto sofrendo ameaça de morte pelo próprio filho. E o filho não só ele vem contra o pai, como ele sai criando contenda. Irmãos, a Bíblia, nos Provérbios de Salomão, o livro para que os sábios cresçam em entendimento, fala das 6 coisas que aborrecem a Deus e a 7ª que Deus abomina. Você imagina, se já é abominável a contenda por uma pessoa de fora, você imagina por uma pessoa dentro da própria casa. Você imagina pelo próprio filho. O próprio filho andava falando mal do pai. Ele não só se levantou contra o pai, como ele também andava falando mal. Você imagina o coração desse pai como estava. Você imagina o coração do pai como não estava horrível. Mas o rei Davi volta-se para Deus. E eu disse aos irmãos que lá no verso de número 3, ele começa com mais, que é uma conjunção adversativa. Senhor, são muitos os que se levantam contra mim. E ele fala da contenda, que dizem que não tem mais jeito para ele, Deus não quer mais saber dele. Ele diz, mas tu, Senhor. Lembra que eu falei isso? Mas tu, Senhor, ele se lembra. Peraí, tem Deus ainda, tem Deus. Aí ele diz, mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória está em ti, é o Senhor que me exalta. E agora o rei Davi, ele faz uma oração ousada, já sabendo quem é Deus. E aí nessa altura, já de plena consciência de quem é Deus, ele diz, levanta-te, Senhor. Porque quando Deus se levanta, a terra treme. Porque ele sabia que com as próprias forças, quem era ele para lutar contra Absalão, seu filho, e os que vinham contra ele? Mas ele diz, mas tu, Senhor, levanta-te, Senhor. Ou seja, quando Deus se levanta, a terra treme. Quando Deus se levanta, o mar se agita. Uma vez alguém teve a ousadia de falar para mim, dizer assim, pastor, eu estava numa sala, e o inimigo se levantou naquela sala, e veio um vendaval naquela sala. O inimigo tem a mesma força que Deus, disse, meu Jesus amado. E falou isso em rede nacional quase. E eu digo, o que vai ter de menino pregando essa história por aí? Igrejas que não são ensinadas. Irmão, o único que tem o poder sobre o vento e a tempestade é o nosso Deus. Você vai ver as maiores nações do mundo, bomba atômica para destruir o mundo, não sei quantas mil vezes. Mas vem uma tempestade, um furacão e destrói tudo. E ninguém pode segurar o furacão. Mas a Bíblia diz que Jesus se coloca de pé e olha de frente o vento, a tempestade, e diz, aquieta-te. E a tempestade se faz em bonança. Quando Deus se levanta, o mar se agita ou se calma. E os poderosos ficam perturbados por causa disso. Agora o rei Davi, demonstrando a sua confiança em Deus, ele clama a Deus, levanta-te, Senhor. Irmão, você sabia que está faltando às vezes a gente fazer isso? Levanta-te, Senhor. Hoje era um dia da gente ter feito isso. Quem aqui hoje não sofreu nenhuma aflição? Quem aqui hoje não sofreu, não teve nenhum motivo para clamar a Deus? Porque todos os dias nós temos. Agora, quantos lembraram de dizer, levanta-te, Senhor? Eu estava observando um grupo de louvor de uma igreja de outro estado cantar. E toda vez que eles vão cantar, a irmã que começa a cantar, ela faz, chega aqui, Jeová. Ela canta e começa a cantar e diz, chega aqui, Jeová. Aí uma vez eu perguntei a ela, por que a senhora toda vida diz isso? É vício de linguagem de crente? Aí ela disse assim, não, é porque eu começo a cantar e parece que eu sinto assim um peso vindo contra mim. Eu disse, chega aqui, Jeová. Porque se esse peso estiver sobre a igreja e Jesus chegar, ele tira o peso. Já pensou, irmão? Será que nós dizemos hoje? Se você não disse, em espírito você pode dizer agora. Levanta-te, Senhor.
porque são muitos os que vêm contra a gente, mas o nosso socorro está no nosso Deus. Eu, com meus olhos para o monte, de onde veio o meu socorro? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é verdade? O rei Davi sabia disso. Quando Deus se levanta, nossas orações são respondidas, irmãos. E o nosso socorro se apressa. Você sabia disso? Você pode pedir pressa a Deus. Você não pode botar Deus contra a parede. Um abençoado que os mais jovens aí, que começavam a pregar um tempo atrás, imitavam, ele dizia assim: olha a autoridade do homem. Senhor, eu só prego se o Senhor botar 2 anos na minha retaguarda, mais 2 anos ali, mais 2 anos ali. Eu digo, olha a autoridade do homem. Eu só prego se o Senhor fizer isso, impondo condição a Deus. Eu não estou falando, irmão, de impor condição a Deus. Eu estou falando de clamar ao Senhor como o rei Davi fez. Levanta-te, Senhor. Ou seja, apressa, Deus, no meu socorro. Porque se a gente fizer isso, Deus vai apressar o nosso socorro. Você imagina Jesus salvando na nossa casa quem precisa ser salvo. Você imagina, às vezes dentro da nossa casa tem gente possessa de demônio. Você imagina que se nós clamarmos, Deus é capaz de tirar o demônio. Deus é capaz de reverter o quadro. Deus é capaz de fazer tanta coisa que eu passaria a noite dizendo o que Ele é capaz de fazer. Também olhamos para o verso de número 7, a segunda parte, e a gente vai ver que está escrito assim, ó. Levanta-te, Senhor. Aí diz, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Você vai ver uma coisa interessante. Agora o rei Davi, ele apresenta diante de Deus uma súplica por salvação. Ele diz assim, salva-me. Você observa, ele clama agora a Deus por salvação. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Você vai observar, depois dele dizer, levanta-te, Senhor, você observa que parece que alguma coisa aconteceu. Porque como aconteceu, aí o texto traz um ponto e vírgula, ele faz o segundo pedido, salva-me, Deus. Não é? Parece que o clamor foi ouvido, agora ele precisa que aconteça outra coisa. Aí você vai observar os inimigos que atacam, irmão, como fera selvagem. A Bíblia diz que eles tiveram a mandíbula e os dentes quebrados. Sabe qual é o significado disso? Perderam a força e se tornaram como feras desdentadas. Porque o rei Davi está dizendo aqui no Salmo assim, ó, feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. Que é uma fera sem dente. Já viu um cachorro sem dente? Ele não serve de nada. Pode botar o braço para ele morder que não vai doer nada. É ou não é? Já viu um leão sem dente? Ele vai servir para quê? Qual o efeito que vai ter? Aquele negócio todo dele, aquela fúria toda. Não vai servir para nada. Você imagina, irmãos, o que foi que Deus fez? E Deus tirou a força dos que se levantaram contra o rei Davi. Aqui agora já é o resultado da oração dele. Deus tirou a força. Quando o inimigo parece que é mais perigoso, quando ele se sente mais forte, é justamente nessa hora que o nosso Deus se levanta e nos salva. E põe diante dos inimigos uma derrota para que eles entendam quem é o nosso Deus. Eu não estou pregando vingança. Eu estou dizendo que parece que vão nos tragar, mas não vão nos tragar. Eu saí de casa uma vez para pregar. E quando eu cheguei no lugar para pregar, era de frente a uma favela, em outro estado, lá em Nós, lá no que eu vim. Era de frente a uma favela, hoje lá é o bairro do Leningrado. Tem uma igreja bonita lá, naquele lugar que a gente pregou naquele dia. Já viu falar, né, do Leningrado que tem lá? E lá naquele local, quando eu fui pregar lá, eu lembro que o pastor disse assim, o obreiro dirigiu o culto ao ar livre, uma espécie de cruzada. Ele disse assim, pronto, agora vamos ouvir a pregação. Mário Sérgio veio pregar, ele deu o microfone e correu todo mundo para o outro lado da rua. Aí eu comecei a pregar e comecei a abrir minha Bíblia. Sabe, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam de Jesus na vida de vocês. Jesus chegou na nossa vida para nos dar vida verdadeira.
vida de verdade não é as drogas como tem aqui nesse lugar, a bebida que tem nesse lugar. Vamos nos converter, gente, essa noite. Saiu um homem lá de dentro com um revólver na mão. E veio em direção a mim. Aí eu olhava para os obreiros, vamos orar por esse homem. Aí os obreiros faziam assim, ó. Venham todos, vamos orar pelo homem. E o homem veio com o revólver. Ele veio, e quando ele chegou, irmão Rosane, parece que eu fiquei cego. Você já teve um medo que você cegou? Você já viu gente que tem medo de cachorro? Quando o cachorro bravo vem, que ele é capaz de pular um muro de 3 metros, você botar a mão no muro, do medo, depois como eu pulei? Né? Ficou cego. Quando aquele homem veio com o revólver para cima de mim, eu fiquei cego. Se eu disser a vocês que eu não estava com medo, eu estou mentindo. E não é fácil passar por uma situação dessa. Ele veio e ele colocou a mão assim, ó, dentro do meu blazer. Aí eu disse assim, aí eu fechei os olhos e comecei a dizer, Senhor, eu vou para a glória hoje, mas eu vou pregar. Se arrependa, vou morrer pregando. Eu com a mão aqui. Aí ele disse assim no meu ouvido, você está com medo, rapaz? E eu nem respondi, disse, arrependa, Deus está mandando. Aí ele disse assim, deixa de ser frouxo, eu vim aceitar Jesus. Aí eu abri os olhos. Abri os olhos, aí eu peguei e disse, pronto, o homem veio aceitar Jesus. Aí ele botou o revólver assim, ó, na minha frente. A fé é tão grande que ele botou o revólver assim, apontado para mim, eu fiz assim, ó. Pontei para o outro lado, o revólver, virei para o outro lado. Daí ele disse, eu vim aceitar Jesus, uma alma para Jesus, tal. Aí os obreiros vinham, não venho não, eu vou orar. Quer nem vocês aqui, que começaram a vir. Aí veio o segundo com um facão rabo de galo. Já viram um facão desse, rabo de galo? Parece uma espada de samurai. Facão curvado assim, coisa mais feia do mundo. E veio com um facão para cima de mim. No nosso coração é o seguinte: se eu não morri com o revólver, eu vi o facão rabo de galo. Eu tenho testemunho para contar. As pernas endureceram. E eu disse, Senhor, tu já salvou nesse lugar um homem armado de revólver. Aí o outro veio, soltou o facão e disse, eu também vim aceitar Jesus. Aceitou Jesus. Pronto, naquele lugar, hoje tem uma igreja grande e bonita. Agora eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Quem foi que tocou no coração daqueles homens para aceitar Jesus? Foi eu? É porque quando a gente está numa situação mais difícil, eu estou falando para ilustrar as diversas áreas da nossa vida. Jesus prova que está conosco. Se nós somos fiéis e tivermos fé a Ele, formos obedientes a essa palavra, o segredo, irmão, está na fé em Deus. E a fé, ela envolve obediência às coisas de Deus. Tem pessoas que estão lá, você já viu o povo na época do profeta Elias, que clamavam, se retalhavam, e o profeta Elias olhava e dizia, clama mais alto. Pode ser que o Deus de vocês não esteja ouvindo vocês, clama mais alto. Não é assim, demonstrando para ele, irmão, que às vezes não é tão a exaltação, mas é a fidelidade que Deus vê, é a obediência aos estatutos dele. Os homens aceitaram Jesus, aí depois eu me abracei com ele, meus filhos, me abracei e tal, e ele disse, não, tira esse revólver daqui, irmão, dá um fim a esse negócio, que eles não precisam mais disso, tira esse revólver daqui. Mas era o meu medo, era os homens se arrepender e pegar aquele revólver de novo. É só sabe isso quem passa. Mas eu estou frisando que nas horas mais difíceis, se você tiver fé em Deus, Deus vai chegar e vai mostrar que está com você. Senhor, a tempestade está sacudindo a casa de um jeito que falta bem pouquinho para ela voar. Aí Jesus chega, bota a mão em cima do teto da casa e diz, a casa não vai voar. Pode ser que ela sacuda assim, ó. Mas ela não vai cair, porque o Senhor está com a mão estendida sobre ela. Eu vou profetizar para você de olhos abertos. Não vai se acabar nada. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitos estão esperando guerra. Mas o Senhor esta noite está acalmando a tempestade. Está intervindo na situação. E está dizendo, não vai ter guerra. A casa não vai cair. Você não vai passar vergonha. Porque a sua confiança está no Senhor dos Exércitos, que pode todas
Senhor, a minha confiança está em Ti. A Ti eu clamo, Senhor, essa noite. Sabe, você já teve força para dizer isso a Deus hoje? Senhor, a minha confiança está em Ti. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Já pensou coisa bonita, não é? Que coisa bonita, e isso é real, isso não é conto de fada, não. Jesus está aqui essa noite conosco. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, e ainda olha para a gente e diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele está aqui conosco essa noite. Deixa eu adiantar aqui, Jesus está aqui nesse lugar. Aí o rei Davi, ele diz assim: alguém pode questionar depois que pecou, agora está querendo ser santo. Ele diz: não, eu não quero ser santo, não. A gente tem que aprender a responder o diabo às vezes. Uma vez chegaram para mim e disseram assim: pastor, o senhor espiritualiza tudo. Eu disse: claro, eu sou crente. Eu sou crente, pronto. Eu espiritualizo tudo. Esse negócio aqui pertence a Jesus. É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu estendo a mão para minha casa, boto a mão na cabeça de Thaís, ela dormindo lá longe, e eu com a mão na cabeça dela, dizendo: essa esposa é tua. Antes de ser minha, é tua. Essa casa é tua. Aquele meu filho é teu. Sacode as estruturas e trata do jeito que o Senhor quer tratar, porque pertence a ti. Você imagina o rei Davi, você vê como ele é sábio, né? Porque abre brecha para alguém falar, né? Depois pecou, quer ser santo, quero mesmo. Por quê? Porque está escrito nessa Bíblia que se eu me arrepender de todo o coração, eu vou alcançar a misericórdia da parte de Deus. O que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Você imagina, porque o rei Davi agora declara assim: a salvação vem do Senhor. É como se ele respondesse uma pergunta: vocês estão me questionando, estão me acusando, estão querendo jogar pedra? Pois sabe que a salvação não é minha nem sua, a salvação provém da parte de Deus. É Deus quem salva, por isso que a gente tem que clamar a Ele. Você vive no mundo espiritual, vive, espiritualiza tudo, espiritualiza. Tudo para você é Deus ou o inferno, e é ou Deus ou o inferno mesmo. E eu não sei a escolha de vocês, mas eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Pronto. Verdade, irmão. É o que nós temos que responder. Agora, a salvação vem do Senhor. Se observa que declaração solene. Você reconhecer, a salvação vem de Deus. Irmãos amados, não aceita acusação. Passou. Eu falei agora há pouco, a gente não pode viver preso a maldição, que é amaldiçoado. Conversa é essa? Jesus quebra a maldição tudo. Glória a Deus. Jesus quebra tudo. Agora que eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. Templo de Deus e morada do Espírito Santo. Veste limpa, anel no dedo, sandália nova nos pés. Você imagina? O povo se gastando 1 milhão para ficar com aquele cabelo assim de peru arrepiado, e eu não preciso nada disso. Eu preciso do banho de lote do céu, que eu já recebi quando eu aceitei Jesus. Eu ando lá na rua e as pessoas dizem: por que tu anda tão elegante, tão descansado? É porque eu sou a coisa mais linda do mundo, meu irmão. Eu sou o templo do Espírito Santo, e coisa boa é ser moldado por Ele. Coisa boa é ser aperfeiçoado com as coisas do céu. Diga aí, Leozinho, como tu é lindo. Não é verdade? Agora, se deixar Jesus, fica feio. A salvação vem de Deus, irmãos. Aqui está a doutrina mais solene da Bíblia Sagrada. A salvação pertence a Deus. É Ele quem planeja, executa, consuma. Nós somos salvos pela graça, que é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. É o favor imerecido da graça, e o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. Não está escrito na Bíblia: pela graça sois salvos por meio da fé. Somos salvos pela graça, o meio para chegar lá é a fé. Por isso que eu estou dizendo: tenha fé, irmão, tenha fé.
a nossa confiança está em Deus? O nosso socorro vem de Deus? O nosso clamor é para Deus? O nosso louvor é para Deus? Olha, irmãos, o homem que me levou para a igreja, meu primeiro pastor na igreja, eu estava pregando lá em Parnamirim, num congresso de mocidade, chega uma mensagem no meu celular: o seu pai morreu. Não era meu pai biológico, aquele ali. Era o meu primeiro pastor. Eu comecei a pregar derramando lágrimas. Chorei a pregação toda e o povo chorava e dava glória a Deus. E pensava que era eu sentindo a presença de Deus, mas não era eu chorando, porque Jesus levou o meu pastor para o céu. Você imagina, Jesus levou o meu pastor para o céu, e se eu paro de pregar? As pedras clamam. Você imagina, não é verdade, irmãos? Você vê tantas coisas acontecem, e se eu paro de adorar? Meu irmão, a salvação vem de Deus. O homem chamado Gamaliel, o homem ao qual o apóstolo Paulo foi tirado aos pés. Atos capítulo 5, se não me falha a memória, 6. Famoso discurso de Gamaliel, 5, né? Famoso discurso de Gamaliel. E houve um homem chamado Teudas, que algumas versões traduzem por Tadeu. E muitos seguiram a Teudas. Aí Teudas se dispersou, e os que seguiram a ele deram em nada. Aí levantou-se outro chamado Judas, e muitos seguiram a Judas. E o que foi que aconteceu? De repente Judas morreu, e os que seguiram a Judas também se dispersaram. Aí o sábio Gamaliel, fazendo seu discurso, ele diz: mas se as coisas provêm de Deus, elas permanecem. Sabe por que a gente deve se apegar com as coisas do céu? Porque tem pessoas se apegando a coisas que não vão levar a lugar nenhum. Você sabia, eu estive num lugar já, irmão, que tinha uma pessoa que se desviou, porque a gente tem o setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul e dezembro laranja. Não é? De setembro de ano, cada mês tem uma cor. Não é verdade? Parece que setembro laranja é o quê? Câncer de pele? É, Vitor Júnior. Câncer de pele, né? Agora a prevenção foi contra o câncer de pele. Aí deu o mês de dezembro, e não trocaram o arranjo azul pelo laranja. Aí o irmão disse assim: não venho mais para essa igreja. Eu disse: por que, irmão, você não vem mais para a igreja, criatura? É uma glória tão grande a nossa igreja. Porque o arranjo deveria ser laranja e está azul ainda. E o pastor disse que não vai trocar. Meu Deus do céu! Você vai trocar salvação em Cristo Jesus por causa de um arranjo laranja, que ao meu ver é feito só. Oh, meu Deus do céu! Eu estou falando isso porque tem pessoas apegadas a coisa pequena. E quando Jesus olha do céu, e Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, o que é que Ele vê? Não, o meu povo, podendo me adorar, estão brigando por causa de um arranjo laranja. Ou meu povo podendo me adorar, estão brigando porque aquele contrabaixo devia ser preto ou vermelho. Meu irmão do céu, pelo amor de Deus, a salvação vem do Senhor, meu irmão. O nosso foco tem que estar nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, para todo sempre, meu irmão, é para ele. Volte-se para Deus de novo, volte-se para Deus. Sabe por que as coisas não acontecem mais? É porque Deus mudou. Antigamente, é porque, meu irmão, a igreja perdeu o foco. Um discurso que eu fiz há poucos dias, o povo podendo discutir a Bíblia, aí estavam brigando porque a parede da igreja era preta, azul, não sei o quê. Eu digo: rapaz, eu não gosto de parede preta. Eu fui lá em Fábio e disse: ó Fábio, eu venho aqui cortar o cabelo com você, porque eu chego aqui, as paredes são brancas. Eu não gosto de parede preta. Meu irmão, mas se determinarem que as paredes da igreja vão ser pretas, eu vou dizer uma coisa a vocês: eu vou pregar do mesmo jeito. Porque o meu foco não está em parede preta, não. Meu foco está no Senhor que fez o céu e a terra.
E se nós focarmos em Deus, meu irmão, a glória de Deus vai descer. Rei Davi, ele responde, diz, sabe por que meu foco está para ele? Não é porque eu quero ser mais santo que todo mundo, não. É porque a salvação vem dele. Já pensou? Olha, irmão, guarde isso no seu coração, para que quando acabar esse culto, você não volte com o mesmo discurso. Volte a mesma coisa, a antiga prática. Não, a salvação vem de Deus. Por isso que o meu foco está nele. Tá certo? É porque você é fanático? Não, é porque nós somos crentes. Pronto, muito prazer. Meu nome é Mário Sérgio de Araújo Silva, neto de Jorge. E sou crente. Pronto. Sou crente em Jesus. Já pensou, menino? Crente em Jesus. É isso que a gente precisa ser. Há poucos dias eu andava um pouco triste porque um dente meu saiu do lugar. Eu contei para vocês. Deus usou uma pessoa para mim e disse: eu sou Deus que tem poder até para botar dente no lugar. Eu não sabia de nada. Eu digo: como eu sou besta. Não é querendo me entristecer e com vergonha que o dente está fora do lugar. Eu quero lá saber de dente. Eu quero saber que o meu Redentor vive. Se ele quiser, o dente vai para um lugar, não precisa nem de cirurgia, nem de aparelho, nem de nada. Do dia para a noite, pô, o milagre acontece. Vocês creem em milagre de Deus? Eu também creio, irmão. Agora tem um último grande ensinamento aqui. É porque o rei Davi termina o Salmo 3 com uma intercessão que serve de exemplo para a gente. Porque ele diz assim, ó: sobre o teu povo seja a tua bênção. Você imagina que agora o rei Davi tira o foco dele, tira o foco do seu filho, está resolvido. Sabe o que aconteceu aqui no verso número 7, Mateus? O rei Davi voltou para o seu palácio. O exército de Absalão foi envergonhado, ele voltou para o seu palácio. Mas como pode o rei Davi ter voltado para lá para governar? Ele voltou, meu irmão. Sabe por quê? Porque a confiança dele estava em Deus. E ele faz uma última declaração um tanto generosa. Porque ele diz assim: sobre o teu povo seja a tua bênção. Olha para mim. O rei Davi voltou para o palácio, voltou a reinar, voltou a governar todo o povo. Se pega uma pessoa que não entende a Bíblia, o que é que ele vai dizer? Agora faz o seguinte: manda separar os traidores, os traíras vão para um lado e os fiéis para o outro. Eu trabalhava num lugar que era um monte de gado. Era gado que só misericórdia, não era? Tinha gado que só a graça de Deus. Um dia o Ministério Público determinou a retirada dos gados por uma questão de saúde. Foi 2 caminhões de gado, decidiram botar os gados num galpão. Eu não sei o que aconteceu, mas diz que houve uma pane elétrica e os 2 galpões pegaram fogo. Matou os gatos tudo. Mataram todos os gatos. Você imagina se o rei Davi fosse agir dessa maneira? Pega todo mundo que me traiu e tranca no galpão. Quando for de noite, alguém vai lá e dá um curto-circuito no galpão. Eu não fiz nada. De repente, caiu um raio lá em cima e pegou fogo. Coincidentemente, matou todo mundo. Você imagina que o rei Davi agora, ele mostra para a gente um coração transformado, não só para ele, mas para as pessoas que estavam em volta dele. O rei Davi não cantou aquele hino: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar lá na plateia e você no palco. Não, o rei Davi ele não cantou esse hino, não. O rei Davi, você imagina que humilhado, foi traído pelo povo, foi traído pelos seus maiorais, mas quando ele clama a Deus, ele diz assim: sobre o teu povo seja a tua bênção. 2 orações vêm à nossa mente quando a gente lembra disso. Primeira oração, a oração do próprio Jesus Cristo na cruz. Você lembra o que foi que Jesus disse? Pai, amaldiçoa, foi isso que ele disse? Senhor, manda um raio. Senhor, perdoa. Eles nem sabem o que fazem. Você lembra de Estevão, mártir? Primeiro mártir da igreja? Não são 2 orações impactantes que lembram isso aqui, a atitude do rei Davi? Você imagina, irmãos, agora o exemplo para todos nós. Tem muitos que não alcançaram a bênção ainda, porque ainda não aprenderam a perdoar. Tem muitos que não alcançaram a bênção ainda, porque não liberam perdão. Porque diz assim: não, me fez mal, agora vai morrer.
Deus. Você sabia disso? E tem aquelas pessoas que ficam arranjando um argumento bonito. Eu perdoo, mas não é mais a mesma coisa. Você imagina se Jesus perdoasse a gente e não fosse mais a mesma coisa? Jesus olhar para a gente e dizer assim: não, vou perdoar vocês tudinho hoje pelo pecado que vocês cometeram hoje, nessa terça-feira. Mas não vai ser mais a mesma coisa. Você imagina se Jesus fizesse isso com a gente? Ô irmão, cuidado. Você lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. E por que tem pessoas aceitando o conselho de ímpios? Não, o ímpio diz, não é mais a mesma coisa. Olha só, irmãos. E tem gente querendo ser pastor com essa cabeça. Você imagina o velho pastor, quantas vezes o pastor velho não foi traído? Quantas vezes não já ajudou as pessoas e o povo passa para trás? Você imagina se eu dissesse: não, a partir de agora, quem vier para mim eu vou massacrar. Pastor, eu estou em pecado. Pois então você vai morrer no inferno no seu pecado. Você imagina se fosse dessa maneira? Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados. Se Deus é o nosso modelo, é o nosso exemplo a ser seguido, não é verdade, irmão? Perdoa. E quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Diga aí a resposta: 70 vezes 7. Já pensou, irmãos? Pesou um pouco, não foi? Fica difícil da glória. Mas tem bênção impedida. Da mesma maneira que a bênção pode ser apressada, ela pode ser impedida por causa de falta de coração quebrantado. É verdade. Olha, irmão, vou falar para você: perdoe, perdoe, aceite o perdão também, perdoe, perdoe. Olha o que Jesus está mandando eu falar: perdoe e aceite o perdão, o pedido de perdão. Perdoe e aceite o pedido de perdão. Já pensou? É forte, né? Mas é para a gente, para todos nós. Quem sabe a gente não é provado quando a gente sair daqui. Agora há pouco, vai sair até eu, sair daqui vai ser provado. Vai vir alguém me pedir perdão. Você imagina aí qual deve ser minha atitude? Ou eu tenho que pedir perdão a alguém? Meu Deus, né, irmão? O rei Davi, ele mostrou aqui, ó. Você imagina que os problemas do rei Davi, ele aliás, a bênção do rei Davi, ela não se travou por causa da visão espiritual do povo. Você imagina que muita gente em nossa volta não é crente, fala e desfala tanta coisa, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, através dessa palavra. Nós temos que ser capazes de viver num mundo corrompido e não nos corrompermos com o mundo. Você sabia disso? Nós temos que ser capazes de viver num mundo corrompido e não sermos influenciados pelo mundo. Eu falei aqui outro dia, eu falei, você observa como as coisas do mundo ela impactam. Posso dizer uma coisa forte? Posso, irmão? Duas? Posso falar? Vou falar. Olha, vocês são corajosos, eu vou dizer. Primeira coisa, eu disse aqui outro dia, se você fala em sogra em muitos lugares, a povo vai dizer: minha sogra é uma cobra, minha sogra é uma jararaca, um jacaré, não sei o que. Irmão, você é crente, rapaz. Você é crente, alto lá. Sua sogra tem que ser sua segunda mãe. Faça as pazes com a sogra. Porque se não fizer as pazes com a sogra, quando Jesus voltar, fica. Você sabia disso? Fica. Eu quero bem a minha sogra assim, bem longe. Isso é discurso de ímpio, meu irmão. É sério que eu estou falando. Primeira coisa, perdoe e aceite o perdão. A segunda coisa, vocês me autorizaram a falar. A gente acredita em Papai Noel? Olhe para mim e responda: a gente acredita em Papai Noel? E por que tem um bocado de crente tirando foto no gorro do Papai Noel? E postando na internet? Eita! Chega, Jeová! E por que então não é? E bota até das criancinhas inocentes
dessa que no culto de Santa Ceia foram acender a luz ali. E eu disse na igreja, ninguém vá. E foi um monte de gente. Caiu a calçada. Um monte de gente caiu dentro do esgoto. Isso não é brincadeira não, é sério. Aí lá na minha igreja que eu dirigia, eu disse, aí eu fui falar, tá vendo, irmãos? Eu disse para não ir. Mas eu creio que ninguém aqui caiu no esgoto. Aí no final do culto veio uma irmã. Pastor, ore por mim, tem 6 meses que eu tomo remédio inverno. Que eu estava lá, pastor, no dia da ceia eu fui ver as luzes do Papai Noel. Olha para mim, irmão, isso não é sério? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Não é um culto de ensino, não é? Eu não tenho que falar, eu não sou pastor, não tenho a obrigação de falar, vou falar. Eu não estou doutrinando, machucando, humilhando ninguém, não. Estou só ensinando de acordo com a Bíblia. Tá certo? Aonde está o nosso coração? Agora vem um período difícil. Precisa o pastor da igreja parar o culto. Eu não vou parar o culto para isso. Mas precisa o pastor da igreja parar o culto e dizer, minha gente, não abandone a igreja pela praia. Obrigado, pastor. Não abandone a igreja pela praia. Você imagina, a gente reclama de uma igreja boa, com ar-condicionado, aí vai para a praia, deixa eu olhar para o teto, falta água, uma fila quilométrica para comprar um pão, calor, mosquito, toda qualidade, chikungunya, aftosa, dengue. Mas acredito, o povo prefere isso do que Jesus. E aí, irmão, o último exemplo do rei Davi foi o exemplo do coração voltado para Deus. Não é verdade? Coração voltado para Deus. É sério que eu estou falando. Agora eu vou perguntar. Pergunta para todos nós. Olha como está a minha mão. Diga aí, Emerson, está tremendo ou não está? Diga aí, pregador das multidões. Está tremendo ou não está? Porque tem o temor de Deus aqui. Você observa, o rei Davi termina a história. Depois eu vou falar. O rei Davi, ele clama a Deus no Salmo 3 por causa da adversidade. No Salmo 4, por causa da angústia que tomou o seu coração. No Salmo 4, eu vou começar a semana que vem, se Jesus não volta. Ele clama pela angústia. E no último verso do Salmo 3, ele diz assim, ele demonstra o coração convertido. Seja sobre todo o povo a tua bênção. Ou seja, no coração do rei Davi, ele não estava nutrindo vingança. No coração do rei Davi, ele não estava nutrindo desejo mundano. No coração do rei Davi, ele estava nutrindo as bênçãos do céu. Agora fica o exemplo para todos nós, irmãos. Você quer receber bênção? Alimente o seu coração com coisas do alto. Alimente seu coração com coisas do céu. A bênção não vem sobre qualquer pessoa. A bênção vem sobre aqueles que têm temor a Deus. Tem uma passagem bíblica que diz assim: não se perturbe com a iniquidade, nem tenha inveja dos que ricam ilicitamente, porque cedo ou tarde Deus vai ter com eles. Isso é um exemplo. Aí a mesma Bíblia diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Aí diz: todas as coisas nos serão. Sabe o que a gente precisa? De Deus no nosso coração. Olha, irmão, se a gente pudesse fazer assim no coração, eu vou terminar agora. Se a gente pudesse fazer assim no coração e dizer: Senhor, o Senhor está aí, será que Ele responderia? É uma pergunta simples, mas vocês entendem. Será, irmão? O Espírito Santo está aí. Será que a gente ouviria a voz dele? Dizendo: eu estou aqui, eu estou fazendo morada, eu estou arrumando a casa em conformidade com minha vontade, estou feliz. Ou será que o que é que o Espírito Santo vai dizer? É para a nossa meditação, não é para a humilhação de ninguém, é para a nossa meditação. Se você essa noite fizer assim, e o Espírito Santo não responder, você vê o lugar que Jesus queria que você viesse. Porque essa noite você vai dizer assim: Senhor, está aqui o meu coração aberto. Glória a Deus. Não só um lado. Eu não tenho só um quarto de guerra, não. Também tenho uma cozinha de guerra, um banheiro de guerra,
sala de guerra, tudo na minha casa é de guerra e pertence a Deus. Cuidado, até isso a gente tem que vigiar, né? O filme, o quarto de guerra. Aí um monte de gente, não, está lá o meu quartinho, que é onde eu encontro Jesus. Nós precisamos encontrar Jesus. Vou falar sobre isso em um dos encontros de casais. Como assim, irmã Rosane? Está no meu coração. Nós precisamos encontrar Jesus não é só no quarto de guerra, não. É também na cozinha de guerra. É também no banheiro de guerra. Ou banheiro, se as paredes falassem. As paredes do banheiro têm que ser de guerra. O quintal da casa tem que ser de guerra. É ou não é, irmão? Eu estou falando isso porque o coração do rei Davi era um coração voltado para Deus. Aí tanto que o próprio Deus olha para ele e diz: achei um homem segundo o meu coração. Já pensou, irmão? E aí? E a nossa vida? Que Deus nos abençoe. Mas desde a semana passada que eu estou numa campanha, eu e Jesus. E Jesus está falando comigo que a bênção dele está sobre essa igreja. A bênção de Deus está sobre a sua vida, está sobre o seu lar. E eu vou terminar, não poderia terminar de maneira diferente. Guarde essas palavras no seu coração e descanse a sua alma. Porque o seu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor dos Exércitos. Então somente essa noite volte-se para Ele. Mais uma vez, volte-se para Ele, olhe para Ele, porque Ele está aqui para abençoar a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus.